Olá, meninos e meninas do sétimo ano integral. Aqui é a professora Icleia. Hoje nós vamos aprender a passagem do mundo antigo para o mundo medieval. Nós vamos aprender a crise do Império Romano do Ocidente com as invasões bárbaras dos povos germânicos. Minha gente, o Império Romano do Ocidente teve como uma das principais causas de sua queda as invasões bárbaras, né? Feitas pelos povos germânicos que habitavam a região a leste das fronteiras do Império Romano. Nós vamos perceber que, ao lado da crise econômica e da desestruturação militar do Império Romano, as invasões bárbaras levaram ao fim do Império Romano do Ocidente no ano de 476 depois de Cristo. Para os gregos, os bárbaros eram assim chamados porque eles não entendiam o que eles falavam, né? E para os romanos, bárbaros eram todos os povos que não falavam latim, que não seguiam as leis romanas e também não participavam da civilização romana. O processo de entrada dos povos germânicos no Império Romano ocorreu de uma forma assim bem gradual, bem lenta no início, né? Nós vamos perceber que a nordeste da Península Itálica, as fronteiras do Império Romano tinham como limite os rios Danúbio e o Reno. Os povos e tribos que habitavam para além desses rios, tanto do rio Danúbio para o rio Reno, eram os povos considerados pelos romanos como povos germânicos, que são os povos bárbaros, entenderam? Desde a época de César, que os romanos tinham conhecimento da existência desses povos germânicos. Eles eram organizados em clãs, eles desconheciam uma instituição estatal, suas leis eram transmitidas oralmente e não de forma escrita. Os povos germânicos, eles se dedicavam aos pastoreio e à agricultura. Eles eram povos guerreiros e os romanos falavam que eles eram violentos e cruéis, mas os povos romanos faziam tudo com quem eles dominavam, do mesmo jeitinho dos povos germânicos, povos bárbaros. Então fica difícil, né? Para a gente entender os povos romanos, porque eles tinham as mesmas atitudes, ou seja, eles também poderiam ser considerados violentos e cruéis, do mesmo modo que eles falavam que os povos bárbaros eram, né? Nós vamos perceber também que a partir do século I, os romanos passaram a travar contato com as tribos que habitavam as regiões fronteiriças do Império Romano. Como resultado desse contato, os povos bárbaros germânicos passaram a receber terras dos romanos e passaram também a ser colonos deles. Alguns se incorporaram ao exército, chegando a ocupar cargos militares e administrativos no Estado romano, nos séculos finais do Império Romano do Ocidente. Porém, a partir do século IV, as invasões dos povos bárbaros no Império Romano se intensificaram, né? Os principais povos que invadiram o Império Romano foram hunos, vândalos, visigodos, ostrogodos, francos, lombardos e os anglo-saxões. E também houve os povos érulos, onde, em 476, o seu líder, Odoacro, enviou as insígnias imperiais à capital do Império Romano do Oriente, lá em Constantinopla, decretando o fim do Império Romano do Ocidente.
A população já havia abandonado as cidades, né? Se instalado na zona rural, de medo dos ataques dos povos bárbaros, os romanos foram indo todos para a área rural, né? E eles então foram desintegrando a conformação urbana que havia no Império Romano. Os bárbaros constituíram ainda inúmeros reinos no território antes controlados pelos povos romanos, iniciando o processo de configuração política que iria caracterizar as sociedades medievais.